Vamos falar agora do grande escândalo do dinheiro roubado de aposentados e pensionistas por meio de descontos ilegais dessas associações e sindicatos de INSS, que começou em 2019 no Bolsonaro, mas a partir do primeiro ano do governo Lula disparou. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, está na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Ele deverá apresentar aos parlamentares os planos. Só daqui para frente? O que aconteceu, tá tudo bem? Os planos e a agenda estratégica da pasta para os próximos anos. Apesar da presença do ministro ter sido solicitada antes da deflagração da operação chamada Sem Desconto, que identificou cobranças indevidas por associações e sindicatos a aposentados e pensionistas, a expectativa de que Lupe seja questionado sobre os descontos irregulares. Luana Tavares, muita gente está perguntando e quer saber se o ministro foi alertado deste escândalo em meados de 2023, não deixou a discussão ser travada na pauta da Comissão Nacional da Previdência Social. O assunto nunca mais voltou à baila. Ele não tomou nenhuma providência, não pediu intervenção da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União e permitiu que uma sangria de 250 milhões de reais por mês continuasse sendo feita. Por que ele ainda é ministro? Capês, essa é a pergunta que dá na cabeça de todos os brasileiros nesse momento, principalmente aqueles que foram lesados diretamente com esse escândalo, esse absurdo. É impressionante a gente estar falando desse assunto hoje, saber que o ministro vai estar numa comissão falando sobre o assunto, mostrando planos futuros, sendo que foi tentada, foi ventilada a ideia de criação de uma CPI, ela foi negada inicialmente por ser um tema que não caberia nesse momento se discutir no Congresso, em meio a tantas outras pautas que estão sendo debatidas. Aí eu pergunto aqui para os meus colegas, a vocês que nos acompanham, como é que um rombo desse, um crime como esse cometido e que afetou a tantas pessoas do nosso país, que tinha, a partir de depoimentos, conhecimento, o ministro responsável pela pasta, pelo INSS, pela Previdência dos brasileiros, um tema que é crítico para a gente, não só aqui falando dos pensionistas, mas falando do recurso que é destinado por nós todos para que esse sistema seja implementado, que ele tenha sustentabilidade. Como é que um tema como esse não é prioridade no nosso país? Como é que uma CPI não é aberta para que esse tema seja discutido em profundidade, para que todos os envolvidos sejam punidos com a maior celeridade e seriedade possível? Para mim, beira o absurdo. Acho que é incomparável a indignação que nós estamos sentindo hoje, discutindo a CPI de uma anistia de um tema que é muito grave, mas que se politizou, e a gente nem está mais falando aqui sobre soluções técnicas para resolver isso, quando a gente tem um problema real que se colocou à nossa frente, dando um tapa aqui na cara de todos os brasileiros, mostrando que realmente a finalidade de ofertar os serviços, de garantir a seriedade, a lisura financeira no nosso país é uma piada, não existe. Então, é só indignação, Capês. É muito difícil entender o porquê que esse senhor ainda está sentado nessa cadeira. Rodolfo Maris, explica para mim, porque, no mínimo, se não for prevaricação, é condescendência criminosa. Você tomar conhecimento de uma irregularidade e não tomar nenhuma providência, sendo que você é o principal encarregado para proteger essas pessoas. No mínimo, ele falhou com o dever de proteção. Exatamente, Capês. Você colocou uma palavra bem assertiva aqui na sua oração. Agora que foi revelado que ele sabia do que estava acontecendo, ele tem que fazer parte disso, tem que ser citado. O Lula não tomou a providência ainda, porque, segundo ele, o próprio presidente, ele ainda não foi escutado, citado pela Polícia Federal. A partir desse momento, caso a Polícia Federal entenda que ele deve ser citado em algum tipo de processo, aí sim o Lula deixou claro que ele pode pedir o afastamento do ministro ou pode até tirá-lo do cargo. Mas a gente tem que se atentar que o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, ele foi afastado. E como todo mundo tem direito ao contraditório e à ampla defesa,
a gente está falando de um ministro que não foi citado em nenhum processo ainda. Então, por mais que isso cause a indignação da população, inclusive a minha, o processo está sendo respeitado. É até difícil de falar, né? Porque me faltam as palavras, desce seco quando a gente pensa nessa barbaridade que está acontecendo no nosso país, de roubarem aposentados e pensionistas de uma forma extremamente maldosa e que essas pessoas foram presas com Porsche, com Ferrari, com casa na praia, com Rolex. Meu Deus do céu, seria, entre aspas aqui, por favor, mas um escândalo semelhante ao mensalão? O que nós estamos vendo agora? Porque só faltava isso. A cortina que defende esse governo, a cortina cega que ainda defende esse atual governo, vai se apegar ao simples fato disso ter começado em 2019. Mas o que eles vão esconder é que toda essa cúpula do governo atual sabia do que estava acontecendo. E aí, Capês, a gente fica aqui como meros comentaristas, jornalistas que somos, apresentadores, a gente fica indignado com isso, porque faltou mexer no bolso de todo mundo, né? A gente não achou que fosse mexer no bolso dos aposentados e pensionistas e mexeram. Isso é uma vergonha. E eu espero bem, de verdade, que a Polícia Federal faça o seu papel e cite-o nessa próxima fase da Polícia Federal e que esse ministro seja afastado do seu cargo. Agora, Coronel Sérgio Marques, você sabe o que mais choca? É que tem sindicato que está indo à Controladoria Geral da União dizendo o seguinte, não pode parar de descontar, não. Tem que continuar descontando. Quem não quiser, que peça para cancelar. E tem várias denúncias de pessoas que não conseguem pedir para parar de cancelar. É o seguinte, pegaram o sujeito com a calça no joelho, ele quer abaixar a toalha, o tornozelo e diz que não tem problema nenhum. Queria te ouvir. Então, Capê, só fazendo um complemento aqui para o meu colega de bancada, Rodolfo, só para nós termos um comparativo, em torno de 6 bilhões de reais o prejuízo em relação à corrupção no INSS. A Lava Jato foram 42 milhões de reais de prejuízo para o erário público, através daquelas falcatruas que foram realizadas. Tudo bi, né? Bilhões. Pareceu falar Bilhões, tudo bilhões, né? 42 bilhões a Lava Jato e essa pequenininha, 6 bilhões de reais. Já há um estudo que diz que são 8 bilhões de reais. Então, quanto mais mexer, mais nós vamos encontrar outros valores ainda maiores. São 11... Outro aspecto que eu também li durante toda a mídia tradicional, ela falava assim, ela colocava como entidades ou associações. O que são as entidades ou associações? São sindicatos. São sindicatos. A imprensa tradicional, ela amenizou colocando essas duas palavras. São 11 sindicatos. Um deles, olha, grande coincidência, um deles é do irmão do presidente Lula, o que é conhecido no meio político como Frei Chico. Frei Chico. É uma coincidência, assim, gigantesca, né? E o outro aspecto também, por que ainda o Lupe não saiu? Porque há uma ameaça do PDT. O PDT, dos 39 ministérios, o PDT possui duas pastas, né? Seria a pasta da Previdência Social, que está em análise, e a pasta da Integração e Desenvolvimento Regional. Caso ele tire o Lupe, há a probabilidade do PDT, que faz parte da base governista, de se retirar da base governista. Então, são esses os fatores, por isso que as emendas, com certeza, vão amenizar os corações do PDT. Emerson Tawil, das 31 entidades que efetuaram os descontos, de 33 entidades, 31 fizeram descontos sem autorização. Então, de 33, 31
estão roubando o dinheiro de aposentado e pensionista. Dessas 31, 21 tem 100% de pessoas que não queriam o desconto. Outras 7 tem 99% de pessoas que não queriam o desconto. E tem várias denúncias que as pessoas querendo pedir o cancelamento do desconto não conseguiam. E o que mais choca é que a Polícia Federal em cima, indiciando, procurando, essas entidades querem continuar fazendo desconto, mesmo depois de flagradas. Não é uma cinta, é um tapa na cara do brasileiro? Como sempre, a história sempre se repete, né, o KPZ? O que chama atenção, o que acontece? Carlos Lupe, se fosse em outro governo principalmente de Jair Bolsonaro, é que não é a defesa do bolsonarismo nem nada, mas se fosse já teria sido decretada a sua retirada. Até mesmo porque que na época, lá em 2020, todos devem se recordar, quando o então presidente Jair Bolsonaro tentou fazer a nomeação de Alexandre Ramagem como delegado-geral da Polícia Federal, através de uma decisão da Suprema Corte, foi impedido disso, é ato unilateral do chefe do Executivo. Ao revés, porque depende muito de quem esteja sentado à frente da cadeira da presidência. E aí nós vemos aqui por dois aspectos. Ou o Carlos Lupe deveria ter sido afastado, principalmente para que as apurações pudessem ter uma forma muito mais transparente, uma forma até zelosa por conta do bem público, ou ele, principalmente, ele atesta a sua incompetência, né? E mais ainda, o que salta aos olhos é o quê? É que os próprios auditores do Tribunal de Contas fizeram a demonstração a Carlos Lupe e a toda a bancada ali, todos os funcionários do INSS, de que as fraudes estavam ocorrendo. E mais uma coincidência, desde a posse do então presidente, teve um crescimento de 64% do número de fraudes. É dinheiro público, é dinheiro do idoso, aquele que contribuiu ao longo da sua vida toda para ter um salário mínimo, sequer é digno hoje, ainda mais é um momento crítico que a economia brasileira vive. Mas, mesmo admoestados, mesmo sendo informados, persistiram na teimosia. E aí, todas as coincidências de que as organizações, as entidades, nada mais eram do que sindicatos maquiados de organizações. Infelizmente, essa conta chega e chega principalmente para a população. Porque quem vai pagar essa conta? Por qual razão nós não vemos uma intromissão do judiciário nesse aspecto? Seria muito saudável, muito salutar? Mas, ao revés do que a gente vê em outros governos, esse parece ser o governo dos amigos. Luana Tavares, esse fala que se autodenominou com a narrativa do governo dos pobres. E é um golpe bilionário que atinge as pessoas de mais baixa renda, hipervulneráveis, aposentados, pensionistas. O presidente da República não deveria vir a público se manifestar sobre isso? Eu ainda não ouvi nenhuma declaração. Até agora o que eu vi é o Carlos Lupe prestigiado e prestando declarações sobre o que vai fazer e não sobre a responsabilidade pelo que não fez. Exatamente, Capês. Isso chama muito a atenção. E aí um ponto super negativo aí no histórico de Sidônio, né, que está tentando melhorar a comunicação do governo. Acho que até talvez tenha freado um pouco as declarações do presidente, porque estava acabando o reconhecimento dele nas falas estava sendo muito negativo ultimamente, mas nesse caso erra muito ao não fazer uma declaração, ao não se colocar ali, inclusive esclarecendo, é uma fraude que acontece em anos anteriores, óbvio que esse ponto tem que se colocar, porque está ali dentro de uma estrutura que tem servidores públicos, tem cargos de funcionários que estão no Estado já há muito mais tempo do que qualquer governo, é uma estrutura pública e ela tem que ser olhada como tal, mas também se responsabilizar aqueles que estão, neste momento, responsáveis pela prestação desse serviço, responsáveis por aquela administração. E um outro ponto também, Capês, que eu me lembrei e acho importante dizer aqui, em relação aos sindicatos, né? Em relação a essa estrutura, essas entidades, que bem aqui o Sérgio colocou que na sua maioria nesse grupo aqui são sindicatos, a operação que está investigando essas 11 instituições, 11 sindicatos, coloca, né, esse tema de que os sindicatos, eles tinham, não sei se todos se lembram aqui, a contribuição obrigatória até 2017, quando nós tivemos a reforma trabalhista.
a contribuição sindical ela era obrigatória. E como que os sindicatos sobreviviam? A partir das contribuições sindicais. Isso acabou com a reforma em 2017 e passou a ser opcional. Então, os sindicatos, Capês, desde então, eles estão buscando formas de viabilizar a sua sustentabilidade financeira, que, na minha visão, tem toda a sua a responsabilidade ali, tem uma motivação de existirem os sindicatos. Eles são importantes ali para representar os interesses dos trabalhadores, os interesses dos empregadores, porém, eles têm que se fazer valor, né? Eles têm que criar valor para que eles recebam algo em troca, como uma forma ali de troca que seja compatível com aquilo que eles estão oferecendo. Então, dessa forma, também me chama a atenção que casos como esse a gente tem que ficar muito atentos, porque são formas também dessas instituições buscarem ali um modelo de sobrevivência que foge novamente daquilo que deveria ser o real, né? Prestar um serviço de fato, oferecer coisas que sejam valorosas para aqueles que atendem e receber uma quantia em troca. Óbvio que a gente não pode demonizar, que a gente não está falando de todos os sindicatos, mas me chamou muito a atenção esse fato e era um ponto de atenção, porque todos os sindicatos até hoje brigam para que voltem as contribuições sindicais. Fiquemos atentos a isso daqui para frente. Olha, eu queria parabenizar o Controlador Geral da União. Belo trabalho, importante esse trabalho. Esse é o papel da Controladoria Geral da União. Então, nós temos também que ressaltar este bom trabalho. Uma das entidades, por exemplo, que é a União Nacional, olha que nome, União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. Meu Deus. Todos os 72 descontos eram irregulares. Todos os descontos. E aí ele diz, a nota da associação, a associação não praticou a atividade ostensiva de captação, prospecção e afiliação de seus associados, sendo tais atividades praticadas por empresas privadas diversas. Ou seja, ele se beneficiou e não quer ter nenhuma responsabilidade, dizendo que não foi ele que captou. Agora, qual é a estrutura que essas entidades tinham para fazer frente a esses descontos que recebiam? Algumas delas não tinham nenhuma estrutura para fazer isso. Mas aí eles estavam certos, não era ostensivo, Capês. Eram ocultas e permanentes. Como é que é? Eu tô quietinha aqui me beneficiando do dinheirinho que está entrando. Agora, o dinheiro multiplicou, passou a ser bilhões, mas eu não estou percebendo nada. Das 11 entidades que foram escolhidas, tem 11 das 31, que não tinham sequer a mínima infraestrutura para os serviços que foram prestados. Eram descontos em academia, assistência jurídica, plano de saúde, coisa que elas não tinham nenhuma estrutura para proporcionar. Eu digo o seguinte, meu querido, o ministro, muitas vezes não tem obrigação nem condições de saber de tudo o que acontece embaixo do seu ministério. Certo. Todo mundo que conhece minimamente de política sabe disso. Não é uma questão de responsabilidade objetiva, de responsabilidade sem culpa. Mas, nesse caso, foi levado até ele, em junho de 2023, o assunto. E ele proibiu que o assunto fosse discutido porque não estava na pauta. E na sessão seguinte, o assunto também não estava na pauta e nunca mais voltou a ser discutido. Então, esta omissão é que me parece que não pode passar despercebida pelo presidente da República. Capês, eu acho que está todo mundo perplexo aqui com o que está acontecendo, né? É uma notícia que todo mundo aqui fica chocado. Mas, de fato, o que você falou tem razão. A gente não sabe o que passa nos ministérios e o ministro ele não tem a capacidade de saber tudo que passa debaixo do seu cobertor. Por isso que ele coloca as pessoas que são amigos, pessoas que são indicadas para ele. No caso, o Alessandro, por exemplo, que era uma pessoa que foi indicada por ele, que foi afastada por ele. Então, o que nós estamos cobrando aqui de verdade não é uma responsabilidade sobre esse caso do atual presidente. É uma postura de presidente da República e falar, olha, já que isso aconteceu, eu não preciso desse incêndio nesse momento do meu governo, onde a minha popularidade está baixa, onde o preço dos alimentos estão em alta, onde o agro, a gente tem uma comunicação que não foi muito boa com o agro, eu tenho que limpar minha barra com isso, onde existe uma guerra declarada comercial entre China e Rússia e nós não sabemos onde está o nosso posicionamento, eu não posso ficar com esse incêndio na minha mão. Eu preciso tirá-lo dessa pasta e colocar outra pessoa. Só que ele sofre uma chantagem do PDT, que como uma criança mimada faz a sua chantagem, porque ele tem ali seus 17 deputados
deputados e 3 senadores. E já é chantageando o presidente. Se você tirar o nosso ministro, que é o único representante do PDT, o que a gente vai fazer? Não iremos nomear outra pessoa para o seu cargo. E nós vamos aqui agora romper com você, presidente da República. Ou seja, uma chantagem de criança que nós estamos vendo desde quando a política é política. Agora falta para o Lula, de verdade, ter uma postura de presidente e exonerar do cargo esse ministro. Só governo fraco é chantageado, né? Mas você queria falar alguma coisa? Porque existe uma coparticipação também no Congresso Nacional, Capês. Por qual razão? Porque lá em 2019, o presidente, então, Jair Bolsonaro, ele editou a lei antifraude, né? Que na verdade era uma medida provisória, lá em 2020, que foi revogada pelo Congresso Nacional. Ou seja, não é só o PDT não, viu, Rodolfo? Na verdade, existe uma coparticipação de todo o cenário político ali. Então, uma lei que vinha, né, de encontro para que você minimizasse as possibilidades de fraude foi revogada pelo Congresso Nacional. Olha só as coincidências, as conjecturas que a gente vem debatendo aqui ao longo do programa, que desagam nessas notícias que a gente, via de regra, a gente tem noticiado aqui. Então, existe uma coparticipação também no Congresso Nacional, que deixa de fiscalizar e, muito pelo contrário, acaba contemplando, através de revogação de medida provisória, ato do qual o antigo presidente da República tinha tentado colocar para ver se conseguia dar uma arrefecida nesse acúmulo de fraudes, mas como você disse, você foi de um estado, ficou sabendo e mesmo assim nada fez, cruzou os braços. E outra coisa, você disse que é verdade, ô Capês, que talvez o ministro não tenha os seus tentáculos ali sobre todos os seus funcionários, mas é o seguinte, né, quem senta naquela cadeira é igual o ditado que diz, né, passarinho que come pedra tem que saber o estômago que tem. Então, fica suscetível a esse tipo de notícia, de responsabilidade também. Nós vamos mudar de assunto, mas o coronel Sérgio Marques pediu a palavra. Por favor, coronel. Só 2 dados aqui. De 2023 para cá, né? 2023 e 2024, dos 6 bilhões do rombo, 4 milhões foram em 2023 e 2024. 4 bilhões de reais. E todos esses sindicatos estão atrelados ou ao PT ou ao partidos do Centrão.